Não importa as circunstâncias, o importante é que você louve, você adore ao Senhor de todas as formas, como diz lá o livro de Salmos. Eu quero hoje com você compartilhar uma palavra interessante. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Lucas, capítulo 13, verso 23 e o verso 24. Vou pegar só a primeira parte ali do verso 24. Lucas 13, 23 e 24, só a parte A do versículo 24. Diz assim: alguém lhe perguntou, para Jesus, Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Vou ler mais uma vez, verso 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos apresentar diante do Senhor. Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença, diante de louvores abençoados, diante dessa ministração poderosa do Teu Espírito Santo, desse testemunho poderoso, Pai, de vermos, ó Deus, o quão a manifestação do Teu Espírito Santo, ó Deus, é grande nos nossos dias, através da restituição da família, através, ó Deus, da libertação, através, ó Deus, Pai, de cada questão que passamos diante da Tua presença. Nós cremos que Tu és um Deus poderoso para nos abençoar em tudo que fizemos, em tudo que nós vamos passar, em tudo que nós somos, Pai, porque a Tua palavra nos garante isso. Então nos apresentamos diante de Ti, nesse momento, diante do Teu altar. Queremos, ó Deus, nos assentar aos Teus pés e pedir que o Teu Espírito Santo venha e traga entendimento, traga revelação, ó Deus, traga sobre a nossa vida tudo aquilo que nós precisamos. Não simplesmente nós queremos, mas o que nós precisamos para nos tornar pessoas melhores, Pai. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto de Lucas capítulo 13, a partir desse versículo, voltando um pouquinho no versículo 22 ali, você vai ver um diálogo entre os discípulos e Jesus. Eles fizeram uma indagação a Jesus, depois de uma série de acontecimentos, resumidamente já te adiantando. O que ele fala? Mestre, como é que faz para poder a gente ter vida eterna? Para sermos salvos? Jesus, ele dá uma explicação e uma direção. Ele fala assim: vocês precisam se esforçar para passar pela porta estreita. Semana passada falamos sobre as artimanhas que o diabo faz, que o inimigo faz, para poder impedir você de chegar até essa porta estreita. Falamos sobre o exemplo do jovem rico, a qual tinha no seu coração como principal objetivo na sua vida, as suas finanças, o seu bem-estar, não porque ele tinha muito dinheiro, que você pode ter muito dinheiro, isso não tem problema nenhum, mas era pelo fato de isso ocupar o coração dele. O que Jesus queria dizer para ele era: jovem, olha só, deixa tudo que você tem e me coloque em primeiro lugar na sua vida. Ele não quis isso. Ele preferiu estar vivendo no caminhos largos, a qual a sua vida financeira facilitava para ele. Mas aqui eu quero estreitar um pouco mais o diálogo e explicar para você sobre essa porta estreita. Porque o caminho largo você já aprendeu. Pega aí as pregações anteriores que você vai estar entendendo. Essa palavra ela é um pouco complexa, porque ela vem lá do caminho largo, vem lá do caminho estreito, passa pela porta larga e agora chegamos à porta estreita. E comentamos um pouco semana passada, eu quero continuar falando isso com você nessa campanha. E o maior desafio que eu e você vivemos, baseado nesse diálogo de Jesus, é nos esforçarmos para irmos e passarmos por essa porta estreita. A porta estreita aqui, como você já viu semana passada, era o próprio Senhor Jesus. Ele estava falando dele mesmo, gente. Ele estava dizendo para os seus discípulos e para nós hoje, de que, olha, se você quer realmente vir após mim, como já falamos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, ele é essa porta estreita. E ele dá o seguinte desafio. Ele diz assim: olha, para você passar a porta estreita, você precisa se esforçar, por força. Então, como falamos semana passada, se você tem um objeto, e esse objeto, vamos dizer que esse objeto aqui ele tenha
né, em torno de 100 quilos. E você consegue empurrar 100 quilos. Então, com um certo esforço, você vai conseguir deslocar, né, dependendo do atrito, lógico, você vai conseguir deslocar esse objeto. Agora, se esse objeto ele tiver um peso maior do que aquele que você consegue impulsionar, né, mais o atrito, se você consegue empurrar 100 quilos, se ele tiver 110, 120 quilos, mais o atrito que ele tem com o solo, você não consegue deslocar ele. Então você vai desprender muito esforço. Você tem que desprender muito esforço. E muitas das vezes você não consegue deslocar isso. Quando a gente explica isso, traz isso para o mundo espiritual, Jesus está falando, você vai ter sempre um oponente. E você vai ter que se esforçar contra ele. Esse oponente, ou opositor, ele vem e ele quer impedir você de você passar por essa porta estreita. O diabo não se alegra de você ter uma vida feliz. O inimigo não se alegra de você ter uma vida no altar. O inimigo não se alegra. Pelo contrário, ele se levanta como um grande opositor. O maior desafio que nós temos na vida é vencer as forças que se opõem, querendo impedir você de viver o melhor de Deus. O objetivo do mal, ou desse opositor, essa força contrária sua, né, que impede você de ir à frente, é dizer para você o seguinte, olha, você não consegue, você não dá conta, você é um fraco. Né? Então isso tudo o diabo trabalha. E aí nós comentamos semana passada, né, eu quero continuar falando sobre isso, sobre essas forças opositoras, que querem nos impedir de passar pela porta estreita. E ela age, né, nós estamos fazendo uma colocação dentro do livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu quero dar um tempinho para que você pegue esse texto, para a gente ir fazendo as concordâncias dentro desse assunto. Jesus explicou lá que você precisaria, para passar pela porta estreita, de se esforçar. Então, você teria uma oposição contra a força que você faz. E agora, em Neemias capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, queria que você abrisse aí. Neemias 4, 1 e 2. Diz assim, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que fazem esses fracos judeus? Então observa bem, na história de Neemias, não sei se você já conhece um pouco da história dele, vou dar rapidamente explicar para você. Neemias era um copeiro de um rei numa nação bem distante. E a sua cidade natal estava destruída. E a proteção da sua cidade eram os muros. Então, Neemias, numa cidade muito longe da onde era a sua cidade natal, por essa função, por essa posição dele de copeiro, ele tinha acesso ao rei. E ele pediu ao rei que o rei liberasse ele e mais outras pessoas para que viesse a Jerusalém, para que viesse até a cidade natal dele e que fosse reconstruindo os muros. Porque uma cidade, naquela época, que não fosse morada, ela tinha livre acesso, né, a qualquer tipo de coisas erradas que poderiam acontecer. Então, todos poderiam, para entrar nessa cidade, todos tinham que passar por portas. Como eu já falei sobre isso. Mas observa bem, Neemias, quando ele chega no local onde ele iria reconstruir os muros para proteger a cidade, ele chega lá e encontra um cara, um governador. Então ele sai, né, de um país muito distante, volta para a sua cidade. Quando chega nessa cidade, o governador daquela região se levanta como um grande opositor. Mas Neemias tinha um grande álibi. Qual era? Ele tinha uma carta do rei, né, como se fosse do presidente, autorizando que ele reconstruísse os muros. Então aquele governador, entre aspas, esse homem chamado Sambalate, ele não tinha como impedir Neemias de cumprir a sua missão, e reconstruir os muros de Jerusalém. Mas observa que o que acontece? Esse Sambalate, que era o opositor de Neemias, quando ele viu o povo começando a reconstruir os muros, ele olha para aquele povo, eu fico imaginando algo como se fosse assim, ele olhando para aquele povo, cruzou os braços e comentou, como diz o versículo 1, né, ridicularizou, e na presença, isso versículo 2, na presença dos seus compatriotas e poderosos de Samaria, ele disse, o que fazem esses fracos judeus? Falei disso semana passada, estou resumindo para você. Uma grande artimanha, ou uma grande estratégia, estratagema do maligno é dizer que você é fraco, que você não consegue. Então, para você entender que Sambalate, ao fazer essas 5 perguntas, falei sobre uma semana passada, hoje vou falar sobre a segunda. E essa primeira é,
o que fazem esses fracos judeus? Aí você vai ter que pegar, ir lá no culto de semana passada, acha aí no YouTube, e você, nesse culto, você vai entender como que o inimigo ele trabalha criando artimanhas para dizer que você é fraco, que você não consegue. E tem muitos que caem nessa cilada. Então essa ministração está lá no culto de semana passada. Procura que você vai ver. A segunda pergunta colocação que Sanbalat faz, dessas 5, que eu quero falar com você hoje, é: será que vão restaurar os muros? Então, esse governador, ele olha, vê aquele povo lá ralando, começando, né, a tirar as pedras lá, pedras que tinham, né, sido quebradas, começa a colocar novamente no muro e tal. E aí ele faz a segunda pergunta: será que vão restaurar o seu muro? Está escrito isso no texto. Será que vão restaurar o seu muro? Sanbalat, gente, ele tipifica a ação dos opositores diante da construção dos muros daquela época. Então, ele era a representação da oposição, daquilo que Neemias estava fazendo. E quando você passa isso, né? E você traz isso para os dias de hoje, você traz isso para a nossa interpretação dos dias de hoje, né? Através dessa pergunta: será que vão restaurar o mundo? Ou vão restaurar o muro? O segundo objetivo do opositor, com essas palavras, é trazer dúvida sobre a sua capacidade de construir ou reconstruir algo na sua vida que Deus quer fazer. Vou repetir. O segundo objetivo do opositor com essa pergunta é trazer dúvida sobre a capacidade de Deus construir ou reconstruir algo novo na sua vida. Para pensar um pouco. Você deve conhecer pessoas assim, ou talvez você passe por isso. Não consegue viver o novo de Deus. Não consegue viver dentro de uma perspectiva nova. Tem pessoas que vivem décadas com as mesmas lutas, com as mesmas debilidades, com as mesmas deficiências. A voz de Sanbalat ainda ecoa nos dias de hoje. O nome dos opositores, ou do opositor nesse exemplo aqui, não é hoje mais Sanbalat. Mas muitas das vezes são as suas convicções interiores, muitas das vezes são os seus paradigmas, seus sofismas, que prendem você a uma verdade mentirosa. Há uma verdade dentro de você que é uma mentira. Então, muitas das vezes você entende o seguinte: eu não consigo mudar. Pastor, não dou conta. Pastor, é muito difícil. Entenda, as vozes, entre aspas, de Sanbalat ainda ecoam nos dias de hoje. Ainda há pessoas que não conseguem romper, não conseguem crescer, não conseguem ter um bom emprego, um bom relacionamento, não conseguem ter um bom casamento, não conseguem ter um salário bom. Por quê? Porque ela vive, né, sobre a influência das vozes de Sanbalat, dizendo, sabe o quê? Você não consegue reconstruir. Você não consegue se reconstruir. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando chama, Deus, quando traz você para a presença dele, ele inicia um processo de reconstrução na sua vida. Aquele que se entrega a Jesus, aquele que entrega a sua vida nas mãos de Deus, como diz a palavra, não vive mais Cristo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, ele recebe agora a parte dentro dele um agente restaurador, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, ao entrar na sua vida, ao fazer morada dentro de você, Deus passa a habitar dentro de você. Então os muros da sua vida começam a ser reconstruídos. Mas o problema é que muitas das vezes você tem até o Espírito Santo, você tem até Deus na sua vida, mas tem áreas que não conseguem ser reconstruídas. Você já se perguntou por quê? Você já analisou por quê? Mesmo, talvez, se sendo da igreja, muitas das áreas da sua vida ainda não conseguiram ser resolvidas e reconstruídas? Já se perguntou por quê? Já se analisou? Talvez o efeito da voz de Sanbalat ainda ecoe, né, dentro de você. Pastor, isso quer dizer que eu estou possesso? Nem sempre, querido. Muitas das vezes, as suas concepções pessoais, as marcas do que você passou na sua vida, na sua infância, adolescência, as suas frustrações, os seus erros, as coisas erradas que você fez, os pecados que você cometeu, muitas das vezes isso traz cicatrizes profundas dentro da alma. E hoje você, apesar de ter Deus na sua vida, essas cicatrizes estão aí dentro de você. E você não consegue superar muita coisa na sua vida. Você não consegue mais viver a felicidade verdadeira. Sabe por quê? E você conhece qual é a felicidade verdadeira. Mas, pastor, eu conheço. Mas por que eu não vivo? Deixa eu te falar. É porque muitas das vezes
você está dando ouvido à voz de Sambalate. Se Neemias, ele desse ouvido à voz de Sambalate, ele tinha parado na primeira pergunta, quando falou para eles assim, o que faz esses fracos judeus? Ele não parou, ele foi para cima. O diabo quer te parar. Se ele não conseguir te parar, nesse sentido, lá na primeira pergunta, ele vai colocar diante de você dúvida sobre se você realmente consegue reconstruir a sua vida. E eu quero trazer para vocês alguns efeitos, né? São 3 só. Veja alguns efeitos decorrentes dessa pergunta nos dias de hoje. Se Sambalate hoje, né, tivesse aqui e visse você reconstruindo a sua vida, dando assim um F5, uma atualização, você entenderia, sabe o quê? De que a voz dele é a mesma. A voz do diabo é a mesma. Ele quer gerar dúvida para que você não consiga crescer, para que você não vá à frente. Então, olha só, um dos primeiros efeitos, né, que a pessoa sofre para não construir ou reconstruir a sua vida. Primeiro, se você já passou por isso aqui, você pode ter sido vítima das vozes de Sambalate. Primeiro, desistências constantes. Sabe aquela pessoa que começa a fazer alguma coisa e ela para? No primeiro nível de dificuldade, ela para. Na primeira crise, ela joga a toalha. Na primeira provação que ela passa, ela desiste. Quantas pessoas já foram por revisão de vida? Talvez tenha sido você uma pessoa dessa. E ao voltar na revisão de vidas, começa a ter dificuldade, as crises, e daqui a pouco ela volta novamente lá para aquela vida errada que ela vivia. O que isso quer dizer? São pessoas que desistem facilmente. Hoje existe um conformismo, né? Vamos dizer assim, atualmente na sociedade, né, existe uma passividade, né, de pessoas que não tomam determinadas atitudes. Ou seja, elas não se incomodam. Elas simplesmente vivem a deficiência e para ela tá bom. Elas vivem suas crises, mas para ela tá bom. Ela não quer sair daquela posição, daquela zona de conforto. Então o conformismo, aquelas vozes, né, que eu estava falando da segunda pergunta, vai conseguir reconstruir os muros? Muitas vezes ela vem como isso daqui, como um conformismo. Pessoas que vivem em conformidade com aquilo que ela quer, com o que ela está vivendo. Ela não quer mudar, ela quer viver daquela forma. Ou seja, Deus quando entra na sua vida, quando entra na minha vida, Ele começa o processo de restauração. Então, você sempre quer melhorar alguma coisa na sua vida. Se existe área da sua vida que você está acomodado, cuidado. As vozes de Sambalate ainda ecoam nos dias de hoje. E isso é uma epidemia, gente, né? Esse conformismo ele é uma epidemia dentro da nossa sociedade, da nossa casa, das nossas igrejas. Né? Muitos não atingiram posições melhores na vida, por causa do conformismo. Né? Se satisfaz só com o básico. Tiago 1,3, refutando isso, diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. São 2 polos distintos. Né? Os conformistas, aqueles que vivem na conformidade, não, tá bom, etc e tal, eles não têm perseverança. Então, em lados opostos da régua. Por isso tem muita gente que desiste fácil. A Bíblia nos ensina aqui, ó, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Gente, Neemias, ele tinha deixado, ele tinha motivos para deixar para lá. Neemias, lá na reconstrução do muro, né, ele poderia ter falado, realmente, esse muro é muito grande, nós somos, né, uma quantidade de pessoas legal aqui, mas olha, é muito trabalho. Somos muito fracos, não vamos dar conta. Mas quando a ação daquela voz, dizendo que ele não conseguiria, né, dizendo que ele era fraco, quando isso bateu nele, sabe o que ele fez? Uma coisa, foi perseverante. Sabe por que muitas das coisas da sua vida não aconteceram ainda? Por causa da falta de perseverança. Porque a pessoa, ou você, ou quem você conhece, vive no conformismo. Deixa eu falar uma coisa para você. Viva uma vida de fé com perseverança. E essas vozes vão se calar. Segundo, que são efeitos disso na vida de algumas pessoas. Falta de entendimento coletivo. Presta bem atenção para que, né, você não se perca. Falta de entendimento coletivo. Só pensa no eu.
Vivemos uma sociedade cada vez mais egocêntrica. Você lembra de Jesus? Lembra da sociedade de Jesus? Se foi trazido a Jesus, que o povo estava com fome, sabe o que ele fazia? Vamos dar de comer para eles. Jesus ele não era egocêntrico. Hoje em dia nós vivemos a lei, entre aspas, de que eu preciso ser o único beneficiário. Não pensamos no próximo. Lá na estrutura de Neemias, você imagina só, ele colocou cada pessoa para reconstruir os muros diante das suas casas. Cada um foi fazendo a sua obra. Então, existia ali um entendimento comum, uma coletividade. Observa bem, presta bem atenção. Há pessoas que, por causa do seu conformismo, não querem viver em coletividade. Tá ligado? Eu não quero me envolver. Por quê? Porque eu quero ficar sozinho. Eu quero viver uma vida desse jeito. Então, muitas das vezes, esse entendimento coletivo, a pessoa não tem. Ela só pensa nela. Eu não sei se você é assim ou você conhece alguém assim. Isso é reflexo de quem está ouvindo a voz de Sambalate, dizendo que você não consegue reconstruir os seus muros. 1 Coríntios 10, 24, refutando isso, diz o seguinte: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Jesus deu o maior exemplo para a gente. Ele disse o quê? Que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então existia em Jesus e nos seus discípulos, e hoje em nós, o entendimento: eu preciso levar para os outros aquilo que eu tenho recebido de Deus. Mas tem pessoas que se trancam, dentro do seu conformismo, do seu egocentrismo, e ela só quer para ela. Pense no próximo. Pense na pessoa que não tem Jesus. Pense na pessoa da sua família que você pode ajudar. Terceiro efeito das vozes de Sambalate nos dias de hoje, na vida de muitos. É uma pessoa comparativa no seu esforço. Uma palavra bem clara. Ela compara o seu esforço sempre com o esforço de uma outra pessoa. Comparação do que eu faço com aquilo que a outra pessoa deixou de fazer. Observa bem, muitas das crises que hoje existem, em muitas vidas, em muitos ambientes de trabalho, em muitos ambientes familiares, está ligado a isso. Eu faço mais, você faz menos. Você faz de mais e eu faço de menos. Ou seja, não há um equilíbrio. Quantas disputas existem dentro de um ambiente de trabalho? Quando você entende que você não é melhor que ninguém, que Deus te faz melhor, Deus te abençoa pela misericórdia dele. Então, você não precisa passar por cima de ninguém para ganhar os melhores salários, os melhores postos. Por quê? Porque Deus é contigo, meu irmão. Neemias, ele tinha esse entendimento. Neemias, ele tinha dentro dele a seguinte intenção: vou reconstruir os muros. Ah, mas lá na cidade vizinha, mas lá naquela ponta do muro tem fulano que já acabou, Bertano. O senso de coletividade, certamente, acabei de construir minha parte, falta a parte do meu irmão ali, vou ajudá-lo. Então Neemias, ele teve esse entendimento, e dessa forma, ele não se comparava por baixo. Em linhas gerais, as palavras de Sambalate, com as indagações, se ele realmente iria ter condições de reconstruir os muros, não teve efeito na vida dele. E também não deve ter efeito na sua vida. Em Mateus 7,12, refutando isso, diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que seja feito a vocês, porque esta é a lei. Em Efésios 4,3 fala assim: façam todo o esforço, presta atenção, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito Santo. Entra a palavra esforço aí. Então você precisa ter esse entendimento. Hoje, muitas famílias, muitas, não recebem a bênção de Deus. A bênção na família não acontece na vida dela, porque há uma desunião. Ambiente de trabalho. Não, o melhor de Deus não acontece por causa dessa falta de unidade. Pelo efeito da pergunta que Sambalate faz, que ainda hoje ecoa no coração
de muitos. Então, vigie a sua vida, se policie. Jesus, quando se apresentou lá no texto sobre passar pela porta estreita, você tem que se esforçar. Esse texto aqui confirma, dizendo que você precisa manter o mesmo esforço para manter a unidade do Espírito Santo. Por quê? Porque existe um opositor que lá no tempo de Neemias se chamava Sambalate. Hoje, quais são os opositores que querem impedir você de reconstruir o muro da sua vida? Muitas das vezes, é você mesmo. Muitas das vezes, Satanás influencia, mas muitas das vezes é você, por falta de decisão. Por causa, como eu falei, por causa da comparação, por causa do conformismo e por causa do egocentrismo. Se policie nisso. Vigie a sua vida. Fique atento. Então, eu quero dizer isso para você. A voz de Sambalate ainda tem efeito em muitas pessoas hoje. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero orar. Quando Jesus respondeu aos discípulos, dizendo que deveria ter um esforço para passar pela porta estreita, ele fala a mesma coisa para você hoje. O esforço é feito por você. O esforço é feito por mim. A vida eterna é alcançada pelo nosso esforço. O reino de Deus é construído, é constituído, né? No seu sentido, né, de ação, pelo nosso esforço. Então, o Evangelho não foi feito para se ter uma vida fácil. O Evangelho vai ter que se esforçar muito, esforçar para vencer o pecado, se esforçar para vencer o egocentrismo, o conformismo, a comparação. Porque senão, a voz de Sambalate acaba ecoando dentro de você e impedindo você de reconstruir o muro da sua vida. Amém? Feche a sua Bíblia. Feche seus olhos. Mantenha o seu coração aberto. E eu quero ministrar sobre você. Eu quero orar com você hoje. Eu quero pedir que Deus te encha, te preencha da presença dEle. Talvez hoje seja um dia de decisão na sua vida. Talvez hoje você esteja aí, né, nem mais com vontade de viver. Talvez você esteja aí enclausurado, ou talvez você esteja aí dentro de si, preso nas suas emoções, ou talvez você esteja aí adoentado, enfermo, em cima de uma cama. Deus manda dizer para você, se esforce, não desista, não perca a sua fé. Deus vai agir ao seu favor. Faça a sua parte do esforço. Passe pela porta estreita. Amém, queridos? Põe a mão no seu coração. Senhor, nessa noite eu quero apresentar diante de Ti cada um que está me ouvindo ou me vendo. Eu te peço, Pai, que Teu Espírito Santo possa ir de encontro a essa alma, a essa vida. Ó Deus, que tem vivido desistências constantes em sua vida, que não consegue mais avançar, não consegue mais prosperar, não consegue mais se relacionar, está trancado nas suas emoções, nas suas ações. Pai, que Tu possa dar força pelo Teu Espírito Santo para que essa pessoa saia, ó Deus, dessa posição e vá para uma posição onde ela possa passar pela porta estreita, que haja nela força, renova as forças de cada um, traz restauração de casamentos, traz saúde física, emocional, espiritual sobre cada vida e que eles possam ser, ó Deus, visitados pelo Teu Espírito Santo. Traga sobre eles, ó Deus, a renovação de fé e que haja força para que eles possam a cada dia mais manter o esforço, ó Deus, de passar sempre por essa porta estreita, que é a própria ação de Jesus na vida dela. Só há, ó Deus, salvação através de Cristo, que é a nossa porta estreita. Repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, te entregar a minha vida. Eu entendo que muitas das vezes, diga isso, eu entendo que muitas das vezes eu sou egoísta, eu sou muito comparativo, eu sou acomodado. Se você é isso, diga isso para Deus, é você e Deus aí agora. E repete assim, dizendo que, e nesse momento, eu quero te entregar a minha vida. Diga, reconhecendo os meus pecados. E eu quero, a partir de hoje, viver o novo de Deus sobre a minha casa,
sobre a minha saúde, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha profissão, sobre os meus estudos. Eu quero o novo de Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero dizer para você que você possa, entre em contato com a gente. Entra aí no YouTube, manda um comentário, ou no Facebook, faz um comentário. Tem o nosso telefone aí, um contato, entre lá, ache ele, mande pra gente, fala, olha pastor, eu fiz essa oração pela primeira vez, se você puder, vá numa igreja Sarau Nossa Terra, ou vá numa igreja evangélica mais próxima da sua casa, e tenha o comprometimento, o entendimento, que você precisa calar as vozes de Sambalate, dizendo que você não consegue reconstruir os seus muros. Amém? Eu te agradeço por você ter nos ouvido. Te peço que você continue nos acompanhando na rede social, curta, compartilhe, comente o que você está ouvindo aí. Você não é obrigado a concordar comigo em tudo. Coloca lá, se tiver indagação, a gente conversa. Mas que Deus possa preencher a sua vida mais e mais, te fazer cada dia mais e mais corajoso para vencer essas vozes. Fica o convite para que na próxima semana nós vamos entender um pouco sobre a terceira. São 5 perguntas, Nós falamos sobre a primeira hoje, sobre a segunda. Na semana que vem vamos falar sobre a terceira. E a terceira, assim, é bombástica. Se você... pastor, eu sou forte, eu tenho sido forte, Eu tenho vencido. Show. Pastor, eu tenho reconstruído algumas coisas na minha vida com muita dificuldade. Eu quero mostrar para você, através da terceira pergunta, como você faz para acelerar o processo na sua vida da reconstrução dos muros. Na semana que vem, eu te espero, eu te aguardo aqui e Deus vai continuar te abençoando abundantemente. Amém? Que a presença de Deus Todo-Poderoso, que a graça redentora do teu Filho Jesus Cristo, que as consolações, exortações e edificações do Espírito Santo de Deus seja sobre você e sobre a sua casa. Que o anjo do Senhor esteja acampado aí, ao teu lado, te dando fortalecimento para que as vozes Sambalate não te alcancem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe.